Como diz aquela famosa frase de para-choque de caminhão, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. O mundo mede o valor pelo tamanho, pela quantidade, ou então, muitas vezes, pela aparência. Quanto você tem? Qual o seu cargo? Qual é a sua influência? Nos dias mais atuais, quantos seguidores você tem? Mas na balança de Deus, a matemática é completamente inversa. Hoje, a liturgia da Santa Igreja nos coloca diante de dois extremos históricos. Um jovem, exilado na grandiosa Babilônia, e uma viúva pobre no Templo de Jerusalém. E o que será que une um profeta e uma viúva? A coragem de entregar tudo, irmãos, quando parecia que não tinham absolutamente nada. Se você sente que o que você tem a oferecer a Deus é pouco, ou sente pressionado com aquela pressão a ceder os valores do mundo para sobreviver, para se encaixar, fica comigo. Deus tem uma resposta hoje para você. Vamos olhar para a primeira leitura do livro de Daniel. Vejam, estamos no ano de 606 a.C. Jerusalém caiu. Daniel, um profeta do Antigo Testamento, é levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor quer apenas não escravos, ele quer assimilar, ele quer a elite, ele quer roubar a identidade dos jovens judeus. E como que ele faz isso? Pela mesa, pela comida, ou melhor dizendo, pela barriga. O rei, irmãos, oferece a Daniel as iguarias da mesa real e o vinho. Se formos olhar, seriam coisas boas, quase que um privilégio, comer e se abundar nestes alimentos. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias daquele rei. Na cultura do Antigo Testamento, comer a comida do rei era aceitar uma aliança de dependência total. Era dizer, minha vida e minha sustentação vêm de ti, ó rei, e não do meu Deus. Além disso, aquelas carnes eram sacrificadas a ídolos. Então, Daniel diz não. Ele pede legumes e água. E aos olhos do mundo, isso seria suicídio nutricional e político. Mas Daniel, irmão, sabia de uma verdade espiritual absoluta para aqueles que creem, aqueles que têm fé. A fidelidade gera uma força que o mundo nunca pôde explicar. Deus honra essa ascese. O texto diz que eles ficaram mais belos e robustos e receberam ciência e inteligência. A sabedoria de Daniel não veio dos livros da Babilônia, irmãos, veio da fidelidade no segredo. Por isso, é de suma importância a nossa fidelidade para com Deus, em toda e qualquer medida. Não por cumprimento de um simples preceito ou um cumprimento ritualístico, mas por consequência do amor que temos para com Deus. Avançando alguns séculos no tempo, chegamos ao Evangelho de Lucas. Estamos no templo, Jesus está ali, observando. Ele vê os ricos depositando grandes somas. O barulho das moedas caindo no cofre deveria ser impressionante. E então, chega uma viúva. Ela joga apenas 2 moedas, um valor irrisório, que não compraria sequer um pardal. Mas Jesus para tudo e diz: esta pobre viúva deu mais do que todos. Como assim? É visivelmente notório que a quantidade que ela deu é muito menor do que as dos outros. Acontece, irmãos, que os ricos deram tudo aquilo que sobrava para eles, o que era supérfluo. A vida deles não mudou após a oferta, eles não levaram nenhum tipo de prejuízo para com Deus. Eles continuaram ricos, seguros, confortáveis. Mas aquela mulher, aquela viúva, se lermos o texto no original do grego, veremos que ele é brutalmente belo, pois ele diz que ela deu todo o seu bios, que significa meio de vida, mas também significa a própria vida. Ela não deu o dinheiro, irmãos. Ela deu o sustento que a mantinha viva nesta terra. Ela depositou sua segurança nas mãos de Deus. Então notem, Daniel rejeitou o tudo do rei da Babilônia, luxo, a segurança, para ficar com a sua aliança com Deus.
A viúva rejeitou o pouco que a sustentava nessa terra para se lançar inteiramente nas mãos de Deus. Como diria Santo Agostinho, Deus não olha para a grandeza do dom, mas para o amor do doador. Daniel e aquela viúva não negociaram a sua identidade. Daniel disse: minha força não vem da carne do rei. A viúva disse: minha segurança não vem de tudo o que possuo. Eles entenderam o que muito de nós ainda nem sequer conseguiu compreender. Deus não quer 10% do que você tem. Ele não quer as suas sobras de tempo, as suas sobras de talento, as suas sobras de energia. Deus quer a totalidade. Ele prefere o seu nada entregue com amor do que a sua grandeza entregue com orgulho. E eu, você, qual tem sido a Babilônia que está tentando nos alimentar hoje? Talvez seja a promessa de sucesso se você vender ou negociar seus valores éticos no trabalho. Talvez seja a pressão para aceitar as ideologias modernas para não ser excluído da mesa dos reis de hoje. Tenhamos coragem, irmãos, como Daniel. Ousemos ser diferentes. Ousemos ser fiéis nas pequenas coisas, na nossa oração, na nossa pureza, na nossa honestidade. O mundo vai dizer que você é louco. Normal, bitolado, santo do pau oco, religioso. Mas Deus te fará 10 vezes mais sábio. E qual é a sua moeda então? Qual é a nossa moeda? Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga: Senhor, eu só tenho cansaço. Eu só tenho problemas nessa vida que eu estou levando. Eu não tenho nada para te oferecer. Irmãos, quando se é cristão de verdade, o cansaço é consolo. Os problemas são graças. E o seu nada, para Deus, pode ser tudo. Então, entregue tudo isso. Entregue toda a sua vida nas mãos de Deus. Não dê a Deus apenas as suas vitórias, apenas as suas alegrias. Dê a Ele sua pobreza, dê tudo o que você tem. Porque quando entregamos o nosso pouco, com aquela confiança total, Deus realiza o milagre da multiplicação. Não tenha medo de depender de Deus, irmãos. Quem tem Deus, tem tudo. Façamos como Maria fez. Ela não tinha absolutamente nada. Tanto é que deu à luz em um presépio, em uma gruta totalmente fria, fora das riquezas do mundo. Mas ela entregou tudo. Ela entregou a sua vida. Entreguemos as nossas vidas ao Senhor. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.